Amém, irmãs? Jesus é o Senhor. Para quem não me conhece, eu sou a Érica. Agora eu sou a Érica Moraes Souza Loeffler, né? Que eu casei com Enos Pedro. Mas vamos começar do começo a história, né? Essa mensagem as irmãs pediram para que nós falássemos sobre os milagres, né, do Senhor na nossa vida. E a palavra diz que os milagres, eles estão com aqueles que seguem o Senhor, né? Então, não é porque nós somos especiais, não é. Tem experiência com o Senhor quem anda com o Senhor, né? E quando nós buscamos estar com o Senhor, pode ter certeza que os sinais nos seguem, né? E essa foi a minha experiência. Graças ao Senhor, a história da predestinação, né, de Deus bateu na minha porta. Eu ainda era criança. Graças ao Senhor eu tive vizinhos que eram crentes e eles me chamavam, né, para ir na época para uma denominação batista, e depois uma das irmãs que congregavam lá conheceu a vida da igreja, né? E essa irmã foi uma pessoa muito usada por Deus para salvar a minha casa, né? E foi assim que eu conheci a vida da igreja, né? Através dos vizinhos e através da igreja batista, que essa irmã foi para a vida da igreja, né? E depois se aproximou de nós. Então eram irmãos que São Paulo é grande, né? E era uma das irmãs que iam na minha casa visitar, ela morava assim do outro lado da cidade. E ela ia lá em casa ler o alimento diário, né? Uma vez por semana ela ia lá. O nome dessas irmãs era Cida e Lene. Então, parece que não é nada, né, irmãos, ler o alimento diário. Mas só Deus sabe o que Ele está fazendo, o que Ele está construindo, aonde Ele quer chegar, quantos Ele vai ganhar, né? Por isso nós temos que, assim, valorizar muito a palavra, né, impressa, porque realmente é o Espírito Santo que age sobre todas as coisas, né? E os anos se passaram, eu fui crescendo, graças a Deus eu fui levada para a conferência de jovens e o Senhor pôde salvar a minha juventude, uma determinada época da minha vida. Eu queria muito passar numa universidade pública, eu tinha começado uma faculdade privada, mas eu sentia que aquilo não era para mim. E eu buscava o Senhor bastante, e em uma conferência de jovens o Senhor me chamou. Era um chamado para a África e para a Amazônia, né? E o Senhor falou forte comigo: se você não for, quem vai? Aí eu escutei o Senhor falar comigo, né? E aí eu me levantei, me consagrei, e parecia impossível, né? Nunca tinha andado de avião, a gente não tinha dinheiro. Andar de avião naquela época era mais difícil do que é agora. Então era impossível. Mas o Senhor, quando Ele quer uma coisa, né? Eu era jovem também. Eu lembro que eu conversei com os irmãos do meu grupo familiar que eu queria vir fazer o CEAP em Manaus. Aí eles falaram assim pra mim: Eriquinha, seu pai não reúne, é melhor você falar que vai fazer o CEAP aqui em Sumaré. Aí o Senhor falava dentro do meu coração: não diga nada, apenas ore. E dá-lhe orar. Eu e as minhas companheiras de oração lá de São Paulo. E foi muito lindo, irmãos. No dia que foi o grupo familiar na minha casa, o irmão falou assim, minha mãe falou: irmão, Ulisses, a Érica tá falando que quer ir pro CEAP na Amazônia. E ele que tinha falado pra mim que era melhor não, ele falou assim pra minha mãe: irmã Márcia, meus filhos hoje são pequenos, amanhã quando eles tiverem 18, 20 anos, se eles falarem pra mim que o Senhor chamou eles pra ir pra Amazônia, porque pra quem tá lá em São Paulo, a Amazônia é outro mundo, entendeu? Ainda mais naquela época, né? Mas se o Senhor, a gente como pai tem autoridade pra dizer não é o melhor pra você, não vai. Mas irmã Márcia, se foi o Senhor que chamou a Érica, quem somos nós pra dizer pra ela não ir? Aí pronto, a minha mãe tomou aquela palavra e guardou no coração. Eu sei que um belo dia meu pai me chamou para conversar, falou: Érica, você tem certeza? Porque Manaus não é Santos, né? Ali não. Se você for, você vai ter que aguentar.
E eu falei pra ele, né, que eu queria ir e eu fui. Irmãos, eu ganhei de um judeu a minha passagem de avião. Eu ganhei as roupas, eu ganhei o impossível que vocês imaginarem para eu chegar aqui em Manaus. O Senhor foi muito fiel. Eu vim, fiz o CEAP, foi uma grande bênção na minha vida, porque o Senhor nos colocou com pessoas diferentes e pôde quebrantar mesmo ali as pedrinhas se rangendo para se encaixarem. E eu conheci grandes amigos, coisas que o Senhor trabalhou em mim muito, porque como eu era assim, sempre meio diferente, eu não tinha amigos da minha idade. E o Senhor fez eu passar pelo CEAP com jovens. Então o Senhor me fez eu me misturar, quebrou muita casca. O Senhor trabalhou, fez assim coisas maravilhosas, né? Na época nós moramos no barco, é muito diferente, uma vida assim de consagração realmente nos constrange, sabe? E o Senhor vai dando experiências maravilhosas, né? No dia que eu cheguei em Manaus, quem foi me buscar com o irmão Rogério? O irmão Rogério é o irmão que cuidava do CEAP, Enos Pedro. Eu conheci ele no dia que eu cheguei em Manaus, mas não tinha nada a ver, né? Só que quando Aí sim, eu lembro que eu falei que eu queria passar na faculdade. Aí depois que acabou o CEAP, no meio do CEAP, os irmãos falaram assim: olha, os jovens que tiverem o desejo de fazer o vestibular para o UFAM, vamos orar e vocês vão fazer o vestibular. Aí meus pais mandaram o dinheiro para esse vestibular, né? Eu lembro que foi R$60. E eu com aquele dinheiro na fila do banco falando: Senhor, eu só tenho esse dinheiro, vou fazer essa inscrição. E o Senhor testificou, né, que era para fazer. Eu orei a respeito do curso também, que foi também uma direção do Senhor, de uma pessoa que o Senhor pôs na minha vida, uma irmã lá de São Paulo, para eu fazer estatística. E o Senhor abriu as portas, fez assim um milagre, né? Eram 17 jovens, só passou eu e a Cintiq, né? Então foi muito milagre do Senhor e também de obediência. Na época, o irmão Rogério falou pra gente fazer redação e os meninos não quiseram mais fazer, foram abandonando, e eu e a Cintiq a gente fazia. E aí o irmão Rogério corrigiu, nos orientou: irmãos, o meu vestibular, o que eu escrevi com o Rogério foi o que caiu na prova, era um tema sobre educação. E a redação estava na minha cabeça, porque eu tinha treinado com o irmão Rogério, sabe? Então foi uma coisa que foi o Senhor. Eu não posso dizer que tudo que eu tenho hoje, não vou dizer, foi a Érica que conquistou. Eu tenho que dizer que foi o Senhor que me deu, né? Glória a Deus. E dentre tantas coisas que eu deixei para trás, eu me consagrei. E o Senhor foi tão fiel que no meio dessa história toda, minha família que estava lá em São Paulo, o Senhor fez milagres e trouxe todos eles para cá. Então mora aqui hoje minha mãe, meu pai, minha única irmã, minhas sobrinhas, meu sobrinho, meu cunhado. Então o Senhor tem muita coisa por trás, mas que a gente pode testificar assim que o Senhor foi maravilhoso, né? Então eu passei na faculdade, aí eu já estava em São Paulo, voltei para Manaus, né? E foi maravilhoso, assim, o Senhor foi muito fiel. E tem um hino que eu queria compartilhar com as irmãs, que eu até cantei também no meu casamento, não sei se vocês vão lembrar, quem estava lá. Diz assim: Senhor, eu te amo, e em toda a minha vida nada é tão especial como sentir a sua presença. Ainda jovem, Senhor, eu te escolho, e eu não me arrependo de amar a ti. Então, muitas foram as experiências que o Senhor deu na faculdade. Eu não tinha condição, irmãos, eu não sabia nada para onde ia, aquela matemática de outro planeta. E o Senhor foi colocando pessoas na minha vida. Os irmãos oraram por mim. Eu me formei. Depois eu fiz outra faculdade de matemática. O Senhor me deu emprego. Foi tudo de Deus, assim, sabe? E a última agora, o Senhor de novo, né? Eu fiz o TCC da matemática
E quando foi a redação do concurso, a redação de novo estava na minha cabeça, era o tema do TCC. Então, não sei se os irmãos lembram uma passagem de Jacó que fala que ele fazia tantas coisas, né, para o Senhor abençoar ele mudou umas cercas para as ovelhas dele serem as malhadas e ele ganhar do sogro. Mas aí a Bíblia explica que era por um acaso o esforço de Jacó que abençoava ele? Não, né, era a mão do Senhor, né? E eu testifico assim que realmente foi o Senhor, né? O Senhor me deu uma filha maravilhosa que tá aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. A Estezinha é a mais velha. E eu também tenho uma bebê que tá com o pai para poder gravar esse vídeo. E a Pietra também foi um milagre de Deus. A médica tinha falado pra mim que eu não podia mais ter neném, né? E nós oramos um dia, eu e uma irmã também que queria engravidar. Nós oramos, fomos Senhor. A Bíblia, os irmãos nos ensinaram a orar pelos filhos da luz. Se o Senhor quer me usar para mandar um filho da luz, eu quero ter outro bebê. E foi tão lindo, irmãs, que passado a Pietra nasceu, foi fortes emoções, tudo aconteceu, mas foi tão lindo que quando eu cheguei no consultório com a médica, depois da Pietra ter nascido, ela falou assim, quando ela leu meu prontuário, ela falou assim: você tá aqui? Essa bebê é sua? Eu falei: sim, é minha filha, né? Ela falou: nossa, eu achei que você não ia conseguir, né? E eu falei comigo, né? Não fui eu mesmo, né? Foi o Senhor que quis que a Pietra chegasse aí também para alegrar a nossa vida. Então, amém. Que a minha história possa ser útil para alguém e especialmente para os jovens. Se consagrem ao Senhor de todo o coração, que o Senhor vai dar o melhor para vocês. Como eu nunca imaginei que ia chegar aqui e conhecer o Enos, e o Senhor pode me dar ele de presente, que também é uma pessoa muito especial, consagrada ao Senhor, né? Tem um coração de servir o Senhor, tá certo? Jesus é o Senhor. Um beijo, irmãs. Amém.